E o Flamengo acaba de anunciar um dos reforços mais caros da história do futebol brasileiro. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes de Carlos Alcaraz. Bora te atualizar também sobre o São Paulo animado com a chance de fechar a contratação de Santiago Colombato. No Atlético Mineiro, informação sobre a chance de uma troca. Sai Adidas, entra Puma. Falo também sobre Rogério Ceni, que nunca venceu nem sequer empatou nos jogos como técnico contra o Flamengo. Para completar, Pedrinho faz viagem misteriosa, causando a impressão de que vem reforço importante para o Vasco. Falo também sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre o Santos, que acaba de contratar mais um goleiro. Renan, 35 anos de idade, tá longe de ser uma unanimidade, chega para ser reserva do Brasão. Atleta que pertence ao Sport, estava emprestado no Juventude, onde era reserva. Bora contar também que Carlos Miguel, ex-goleiro do Corinthians, estreou nessa quarta-feira pelo Nottingham Forest e logo com 19 segundos ele já sofria seu primeiro gol. Detalhe curioso, foi o Nottingham Forest quem começou o jogo, a bola foi recuada para ele, o Carlos Miguel deu um chutão e no contra-ataque saiu o gol do Newcastle. Bora contar também que Vitão, do Internacional, pode parar na Udinese. O clube italiano busca um substituto para Nehuel Pérez, que acaba de ser contratado por empréstimo pelo Porto. Quero falar também que Lisca Doido está de volta ao mercado de trabalho no Brasil, foi contratado no América para substituir Cauã de Almeida, demitido nessa terça-feira. Por falar nesse giro de técnicos, Guto Ferreira não é mais comandante do Sport, ele não suportou 3 derrotas seguidas e caiu, foram só 5 jogos dessa passagem. O Sport está tentando convencer o Daniel Paulista a trocar o CRB pelo Leão. A saideira do giro de notícias, o Brentford, da Inglaterra, apresentou nas últimas horas o atacante Gustavo Nunes, o Gustavinho, que pertencia ao Grêmio, operação de 12 milhões de euros. Bora falar agora sobre o São Paulo, que está animado com a chance de contratar Santiago Colombato, volante argentino de 27 anos de idade, que pertence ao Leão do México, mas está emprestado ao Oviedo. Tanto o Leão quanto o Oviedo fazem parte de um mesmo grupo, do mesmo dono, o Grupo Pachuca. Atleta que disputa a segunda divisão espanhola, foi muito bem na temporada passada e foi mantido para essa temporada. A grande questão é, o Colombato já se acertou com o São Paulo, disse sim para a oferta tricolor e faz enorme pressão no Oviedo e no Leão para que ele seja negociado. O problema é que o tricolor fez uma proposta de empréstimo por uma temporada com opção de compra, e para o Leão seria mais negócio vender o volante argentino. Entre os motivos que fazem com que o Colombato pressione para que essa negociação saia, há vários. O primeiro deles, a chance de trocar a segunda divisão da Espanha por um clube que briga por títulos no Brasil. Ele chegaria para jogar Libertadores da América, Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro. Por falar em títulos, o Colombato nunca foi campeão de primeira divisão. A única conquista dele foi a Série B italiana. É bem verdade também que só jogou por times que não ajudam. Foi revelado no Cagliari, passagens por Pisa, Trapani, Perugia, Verona. Teve num time belga que eu nunca havia ouvido falar, o Sint-Truiden, além de Leão, Famalicão, além do Oviedo. Só para completar o noticiário do São Paulo, Mário Rui cada vez mais distante. As tratativas para a rescisão do contrato do lateral português com o Napoli seguem emperradas. E a saideira do tricolor, a torcida organizada do São Paulo Independente, promete recepcionar o ônibus do São Paulo para o confronto contra o Atlético Mineiro na noite dessa quarta-feira, com as cores vermelha, branca, preta, tradicionais do clube, e também azul, em homenagem a Juan Esquerdo, o zagueiro do Nacional que faleceu nessa terça-feira. Bora de notícia do Vasco da Gama. A apresentação do elenco de beach soccer feminino do Cruz Maltino rendeu enorme buchicho. Tudo porque o gestor desse time, o Rafael Reck, iniciou a apresentação, afirmando que o Pedrinho, presidente do clube, participaria do evento, mas... Dá uma olhada na declaração, abre aspas. O Pedrinho tinha presença confirmada, mas foi fechar alguma coisa pra gente fora do Rio. Então, aguardemos novidades, porque a agenda do homem estava voltada pra cá. Vem alguma coisa boa por aí, fecha aspas. Foi o suficiente para que torcedores do Vasco, nas redes sociais, fizessem um enorme barulho em cima dessa notícia. Quem será que está sendo contratado? O Vasco trabalha nos bastidores em busca de um zagueiro e de mais um atacante de lado de campo, além de um volante. Vale a lembrança de que a janela de inscrições no futebol brasileiro se encerra na próxima segunda-feira. Só para completar o noticiário do Vasco, Cruz Maltino apresentou nessa quarta Jean David. O atacante chileno, que a gente estava tratando como Jean Menezes, houve um pedido dele para que o Vasco chamasse dessa maneira. Quinto reforço do Cruz Maltino nessa janela de transferências, já está inscrito inclusive no pitch. Bora falar agora sobre o Rogério Ceni, que tenta acabar com um enorme tabu. Desde que se tornou técnico, ele nunca venceu o Flamengo. E nem empatou. São 12 partidas com 12 derrotas por 4 clubes diferentes. Pelo São Paulo, Fortaleza, Bahia e Cruzeiro. O time com o qual ele mais perdeu diante do Flamengo foi o São Paulo, seu primeiro clube, já 2 passagens pelo tricolor como treinador. Pior do que isso, além de não ter feito nenhum ponto, só 6 gols marcados e 26 gols sofridos. Por que eu estou citando isso? Porque na noite dessa quarta-feira, Bahia e Flamengo se enfrentam no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, primeira partida em Salvador. Pelo Bahia, o Rogério já enfrentou o Flamengo 2 vezes, as 2 com derrotas. Partida da volta entre Bahia e Flamengo define o classificado para semifinais. Eu gostaria muito do seu palpite. Vai dar Bahia ou vai dar Flamengo? Só para arrematar, se o Flamengo não lhe traz boas lembranças como adversário, a passagem como técnico do rubro-negro lhe rendeu seus principais títulos: Brasileiro de 2020, Supercopa e Campeonato Carioca de 2021.
Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro e a chance de Adidas deixar de ser a fornecedora de material esportivo do Atlético. Esse boato surgiu nos últimos dias e dá conta de que a Puma chegaria para o lugar da Adidas. Quero assegurar que antes de dezembro de 2025 não há nenhuma chance disso acontecer. Essa é a data em que se encerra o contrato da Adidas com o Atlético. A multa é extremamente pesada, não há viabilidade financeira para que exista uma rescisão do contrato. Quero contar também a respeito de detalhes, parte financeira desse acordo. O Atlético, ao trocar a Lecoq pela Adidas, garantiu um enorme acréscimo financeiro, embora não tenha um valor fixo nesse contrato. O Galo fatura royalties em cima de produtos vendidos, e esses royalties variam de 25% a 32% por ano, de acordo com o número de uniformes de material vendido. A pessoa com quem conversei e que me passou todos esses detalhes, ela não quis passar quais são as cifras que ativam gatilhos de percentuais, mas eu vou dar exemplos para você entender. Digamos que o Atlético termina a temporada de 2024 com 5 milhões de faturamento, graças a produtos vendidos, o Atlético tem direito a 25%, ou seja, um quarto desse valor como royalties. Se ele atinge entre 5 e 8 milhões de reais, esses 25% de royalties passam para 28%. Se ele ultrapassa os 8 milhões de reais, aí em vez de 28%, ele fica com 32% dos royalties. É uma forma que se encontrou entre Adidas e Atlético para que o Galo estimule o torcedor a adquirir produtos oficiais. Só para completar, é importante contar que esses detalhes, essas condições do contrato entre Atlético e Adidas também valem para o Cruzeiro, clube com o qual a Adidas tem uma relação ainda mais caótica, tudo por causa de algumas mancadas da Adidas, entre elas, durante o lançamento de um uniforme do Atlético, a Adidas se referiu ao Galo como o maior de Minas, causando uma enorme revolta entre cruzeirenses. Bora falar agora sobre o Fluminense. André está bem perto de deixar o tricolor. Um dos principais jogadores do futebol brasileiro há bastante tempo e que teve várias chances de sair, está a caminho do Wolverhampton, negócio de 22 milhões de euros fixos, ou 135 milhões de reais, mais 3 milhões de bônus, euros, ou 18 milhões de reais. O presidente Mário Bittencourt batia na tecla de que pretendia negociá-lo por 30 milhões de euros. Na temporada passada o Liverpool chegou a assinar com esses números, mas ninguém pagaria essa quantia nesse momento, e o André pediu para ser negociado. Alguém que tem trabalhado há bastante tempo e muito bem no Fluminense, o Flu entendeu que vale a pena fazer esse negócio, e os últimos detalhes estão sendo acertados. O Fluminense ainda tenta ficar com um percentual de uma venda futura, mas a proposta feita pelo Wolverhampton é de 100% dos direitos econômicos. Só para completar sobre o Fluminense, Marcelo, lateral esquerdo do tricolor, recebeu proposta da Arábia Saudita. O contrato dele se encerra em dezembro, já poderia até assinar um pré-contrato. Ele ficou de consultar a família para decidir se fica no Brasil ou se vai para a Arábia Saudita. A ideia do Fluminense é ter o jogador até que ele se aposente. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Flamengo com mais um reforço oficializado. Depois de Michael e Alexandro, o Flamengo confirmou nessa quarta-feira a compra de Carlos Alcaraz, um dos reforços mais caros da história do futebol brasileiro, operação de 20 milhões de dólares ou 110 milhões de reais. O Flamengo ainda emprestou o Vitor Hugo, o negócio é com o Southampton, mas o Vitor Hugo jogará no Göztepe, da Turquia. É que Southampton e Göztepe têm uma relação, fez parte desse acordo, então o Vitor Hugo vai para o Göztepe, mas quem vai ter a opção de comprar o atleta no fim desse período de empréstimo de um ano é o time inglês. Operação de compra custaria 8 milhões de euros ou 49 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos. O Alcaraz já passou pelos exames médicos, já foi anunciado como reforço e em breve também estará à disposição do técnico Tite, jogador revelado no Racing, que passou pelo Southampton e esteve emprestado nos 6 primeiros meses desse ano. A Juventus vai reencontrar Alexandre, seu parceiro de Juve. Contei para vocês na manhã dessa quarta-feira que Danilo, atleta da Juventus, também interessa ao Flamengo. Ele já disse sim à proposta rubro-negra. Falta o acordo entre Flamengo e Juventus. O Danilo tem mais um ano de contrato. A saideira sobre o Fla, Gonzalo Plata está muito perto de ser anunciado. Restam apenas a realização dos exames médicos para a assinatura desse contrato de 4 anos e posteriormente o seu anúncio. O Flamengo foi às compras e decidiu melhorar bastante seu elenco. O Fla que segue em 3 competições. O que você está achando do nível de reforços do rubro-negro e do vídeo? Use o espaço para comentário para opinar sobre o que quiser. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A gente se encontra. Tchau!